Bom dia, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Salve! Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Tudo na santa paz? Eu espero que sim, espero que estejam todos muito bem. Infelizmente, eu não poderei estar com vocês ao vivo na aula de hoje da escolinha do professor Elias. Neste exato momento, provavelmente, eu ainda estou esperando para ser atendido em uma consulta médica. Eu havia me esquecido de que eu já tinha marcado uma consulta para terça-feira, dia 13, às 9h20 da manhã. E como não é aqui perto de casa, não daria tempo de chegar para fazer a aula ao vivo da escolinha do professor Elias. Eu peço desculpas a vocês por não estar aqui ao vivo, mas estou aqui deixando a aula gravada. São agora 21 horas do dia 12. Estou aqui deixando a aula gravada para vocês com a correção dos exercícios da aula passada, tudo bem? Aliás, inclusive, enquanto esta aula está sendo transmitida, eu vou tentar dar uma interagida aí no chat, até porque é muito comum quando eu vou a este médico esperar um pouco na recepção. Então, provavelmente eu vou estar aqui agora no chat, dá uma olhadinha no chat, talvez eu esteja lá mandando um oi para vocês, beleza? Mas eu quero corrigir com você os exercícios que eu passei na aula passada, legal? E quaisquer dúvidas que possam ficar acerca dos exercícios da aula passada, na próxima aula nós iremos corrigir. Só que antes eu gostaria de te dizer o seguinte, na próxima terça-feira, que será dia 20 de outubro, nós não teremos aula. Como eu estou anunciando para alguns, eu vou tirar aí uma semana de descanso. Desde que começou o período de isolamento social, eu não tirei uma semana sequer de descanso, vou tirar uma semana de descanso, então nós não teremos aula no dia 20, mas voltaremos no dia 27, tudo bem? Beleza? Então vamos corrigir os exercícios? Vamos demais, vem cá comigo por gentileza, porque nós havíamos feito a questão 1 e a questão 2 na aula passada. Eu pedi para você destacar todos os verbos do texto que foi apresentado, certo? Certo. Vamos então destacar os verbos? Vamos demais. Olha lá. Pandemia do plástico, Covid-19, jogar, do verbo jogar no lixo, o sonho da reciclagem. A pandemia de coronavírus disparou, do verbo disparar, uma corrida por plástico, de Wuhan, Nova York. A demanda por protetores faciais, vasilhames, luvas e embalagens disparou. Veja até que ele usou o verbo disparou 2 vezes, uma repetição desnecessária no texto. E como a maior parte destes produtos não pode ser reciclada, meus amigos, aqui é uma locução verbal, viu? Porque eu vou destacar para você tanto verbo quanto locução verbal. Aqui eu tenho uma locução: poder, ser e reciclar. São 3 verbos juntos que desempenham a função de um só, porque eu tenho o verbo poder seguido de uma voz passiva analítica, mas são 3 verbos juntos, legal? Pode ser reciclada, seu destino final é o lixo, o verbo é do verbo ser. Mas há do verbo haver outra consequência. A pandemia intensificou, do verbo intensificar, uma guerra de preços entre plástico reciclado e virgem, produzido pela indústria petroquímica. Esse produzido aqui, pessoal, é do verbo produzir, o plástico que é produzido pela indústria petroquímica. É uma guerra, o verbo ser aqui novamente, em que os recicladores do mundo estão perdendo, outra locução verbal aqui, beleza? Segundo dados de preços e executivos. O motivo para isso é, olha o verbo ser aqui de novo, que o ciclo de criação de quase todo o plástico começa, do verbo começar, com combustível fóssil. A desaceleração da economia global derrubou, do verbo derrubar, a demanda por petróleo, induzindo, do verbo induzir, só que no gerúndio, uma derrocada nos preços de plásticos virgens. Desde 1950, o mundo produziu, do verbo produzir, 6,3 bilhões de toneladas de lixo plástico, e 91% disso nunca foi reciclado, outra locução verbal aqui. Segundo o levantamento da revista científica Science, a maior parte desse material olha o verbo ser de novo, difícil de ser reciclada, locução verbal, ser mais reciclar. E muitos recicladores dependem do verbo depender, dependem há muito tempo do verbo haver de incentivos governamentais. Já o plástico virgem custa, do verbo custar, metade do preço do plástico reciclado mais comum. Aí, na sequência, desde o surgimento da pandemia de Covid-19,
Mesmo garrafas de bebidas feitas do verbo fazer, que são feitas de plástico reciclado, o tipo mais reciclado, se tornaram menos viáveis. Aqui o verbo tornar. O plástico reciclado, para produzi-las, só o verbo produzir, porque o las é um pronome, beleza? Está, do verbo estar, 83% a 93% mais caro que uma garrafa nova, segundo dados da Independent Commodity Intelligence Service. Além disso, a pandemia atingiu, do verbo atingir, a disposição de muitos políticos ao redor do mundo de manterem, do verbo manter, uma guerra contra o plástico de uso único. O plástico, cuja maior parte dele não se decompõe, olha aqui o verbo decompor, é, do verbo ser, um motor de mudança climática. A produção de 4 garrafas plásticas libera, do verbo liberar, mais gases de efeito estufa do que dirigir por cerca de 1,5 quilômetros, segundo o Fórum Econômico Mundial. Os Estados Unidos incineram, do verbo incinerar, 6 vezes mais plástico do que reciclam, do verbo reciclar, segundo a Comissão Segundo pesquisa de 2019, produzida, do verbo produzir, por Jandel, um engenheiro químico e ex-vice-presidente da Comissão Federal dos Estados Unidos para o Clima. E o coronavírus acentuou, do verbo acentuar, a tendência de se criar mais, do verbo criar, não menos plástico, lixo plástico. A indústria petrolífera planeja investir, 2 verbos juntos, cerca, só que aqui você vai perceber comigo que não é uma locução verbal, beleza? Nós teremos a oportunidade de comentar isso no nosso próximo encontro. Cerca de 40 bilhões de dólares nos próximos 5 anos em fábricas que produzem, do verbo produzir, matérias-primas para fabricar plástico virgem, segundo estudo de setembro do Centro de Pesquisa Carbon Tracker. Isso ocorre, do verbo ocorrer, porque, conforme a eletrificação de veículos, conforme a eletrificação de veículos ganha força e ganhar e reduzir demanda por combustível, a indústria petrolífera espera, do verbo esperar, que o aumento da demanda por plástico possa assegurar, verbo poder e verbo assegurar, outra locução verbal, o crescimento da demanda por petróleo e gás. O setor conta do verbo contar, com o uso crescente de plásticos pela produção mundial. Destaquei para você todos os verbos, incluindo as locuções verbais, e eu quero que você analise aqui. Qual verbo você não marcou? Qual verbo você deixou de marcar? Se eu tiver deixado algum verbo de lado, por gentileza, coloque nos comentários, que depois eu volto e faço a correção. E eu quero saber, de repente você marcou o verbo, a palavra uso, e falou, Elias, uso, por que uso não é verbo? De repente você marcou a palavra consumo, Elias, por que não é verbo? Eu quero que você raciocine sobre essas questões, beleza? Além disso, eu tinha deixado para você algumas outras questões de texto, beleza? Eu tinha perguntado o seguinte para você. Olha as perguntas, vamos respondê-las? Vamos. Por que a pandemia do novo coronavírus prejudicou a reciclagem de lixo, meus amigos? Isso está aqui no começo do texto. Por que ele prejudicou a reciclagem? Nós falamos disso, inclusive, na aula passada. A pandemia, primeiro, acentuou a demanda por plástico, a pandemia barateou o preço do petróleo, a pandemia encareceu o plástico reciclado. Ou seja, o plástico reciclado, que já não era vantajoso, economicamente falando, ficou menos vantajoso ainda. E a demanda por plástico aumentou para a produção de material de proteção, combate à Covid-19. Então a pandemia prejudicou o plástico reciclado. E além disso, um outro fator que está aqui nessa equação é que a demanda por plástico, a demanda de petróleo por combustível fóssil está caindo. A eletrificação dos maquinários tem feito com que haja uma queda no consumo do petróleo como combustível. E para isso a indústria do plástico tem se planejado para investir mais, a indústria do petróleo tem se planejado para investir mais em plástico. Ou seja, assim, o plástico virgem vai ficar mais barato e vai minar ainda mais o petróleo, o plástico reciclado, beleza? Então, por que a pandemia do novo coronavírus prejudicou a reciclagem do plástico? Primeiro, porque houve essa demanda, esse aumento da demanda por plástico em razão do novo coronavírus. Mas o plástico reciclado, que já não era vantajoso, ficou mais desvantajoso ainda.
2. Cite exemplos de 5 produtos comuns durante esse período de pandemia que são feitos de plástico. Vamos lá, gente, peraí. Aqui eu sei que no texto ele fala de algumas, né? Ele fala, por exemplo, das máscaras. Cadê? Ele fala aqui no texto das máscaras. Cadê? Ó, protetores faciais, vasilhames, luvas, embalagens. Só que ele fala 4. Mas o que mais que a gente pode citar que está aí nessa esteira de produtos plásticos? Aquelas barreiras que estão sendo colocadas, por exemplo, nos caixas dos supermercados, aquilo tudo é plástico, né? Então, aquelas barreiras, elas são formas de gasto com plástico. Aqueles termômetros que as pessoas agora estão comprando à torta e à direita, todo mundo tem um termômetro daqueles que parece uma arminha, né? Aquela estrutura do termômetro é feita de plástico. Você com certeza listou outros objetos aí ao seu redor, a embalagem do álcool em gel que você porta todos os dias é de plástico. Então você percebe sim a existência de alguns itens plásticos aí na nossa rotina. Algumas pessoas possuem até máscara com uma saída de ar por aqui, plástico, beleza? Então vai pensando aí nesses produtos. Aqui não era para você tirar do texto, era só para você citar. Legal? O que mais que eu coloquei de pergunta? Por que o plástico reciclado ficou... Perdão, por que o plástico não reciclado ficou mais barato? Por que ele ficou mais barato, meus queridos? Porque o petróleo, primeiro, caiu de preço. A pandemia do novo coronavírus fez com que o preço do petróleo diminuísse. E, além disso, o consumo de petróleo tradicional também tem diminuído, o que fez o preço cair mais ainda. A queda do preço do petróleo tem feito com que o plástico virgem, e não o plástico reciclado, tenha ficado cada vez mais barato, beleza? Qual é a quantidade de plástico já reciclada no mundo, meus queridos? Ele aqui coloca para você o seguinte, ele fala para você que, vamos lá, desde 1950 o mundo produziu 6,3 bilhões de toneladas de plástico e 91% disso nunca foi reciclado. Então, peraí, o que foi reciclado? 9%, beleza? 9% de plástico, beleza? Se você já quiser até aproveitar aí o seu conhecimento matemático e promover uma bela regra de 3 para dar em quantidade quantas toneladas de plástico já foram recicladas no mundo, colocando aí em porcentagem, fica à vontade, mas só de falar que só 9% do plástico do mundo já foi reciclado, já satisfaz, beleza? Questão de número 5. Em todo o mundo, os políticos estão mais ou menos dispostos a apoiar a reciclagem. Por quê? Vem cá no texto que ele fala para você isso aqui, ó. Além disso, a pandemia atingiu a disposição de muitos políticos ao redor do mundo de manterem uma guerra contra o plástico de uso único. Meus queridos, então percebam, aqui que está falando a parte dos políticos. Eu perguntei para você o seguinte, os políticos estão mais ou menos dispostos a apoiar a reciclagem? Menos. E por que eles estão menos dispostos? Meus amigos, por um motivo simples. A pandemia atingiu a disposição dos políticos de lidar com essa questão. Porque agora a grande preocupação é cuidar da saúde da população. Então, por essa preocupação urgente e inesperada, esses caras estão sem fôlego para combater o plástico de uso virgem. Normal. Existem outras preocupações agora, então seria natural que houvesse mesmo essa disposição diminuída por parte dos políticos que normalmente apoiavam a reciclagem. Ou seja, os políticos que apoiavam a reciclagem estão menos dispostos a apoiá-la justamente por conta da demanda do novo coronavírus. A gente está falando de produção de máscara. É máscara, é respirador, é um monte de coisa. A gente está falando disso tudo. Aí nessa hora o cara ainda vai discutir o preço do plástico? Não, a população vai ficar louca. Porque o que ele precisa cuidar agora é da vida das pessoas. Então, por isso os políticos estão menos dispostos a apoiar a reciclagem. Qual a relação entre o plástico e as mudanças climáticas? Aqui no texto ele até coloca para você a relação. Ele coloca para você aqui, ó, a produção de 4 garrafas plásticas libera mais gases de efeito estufa do que dirigir por 1,5 quilômetro, beleza? Além disso, a incineração de plástico
é muito grande, o que também gera poluição. Então, peraí, o que a gente pode colocar aqui é a relação entre o plástico e as mudanças climáticas. Se eu for tirar só do texto, eu posso considerar, claro, que o plástico, ele exige muito, ele exige a liberação de gases de efeito estufa. E para uma quantidade muito pequena de plástico, eu emito gases de efeito estufa em proporções de um carro. Então, por isso, esse é um motivo para que eu coloque. Além disso, a incineração do plástico é muito maior do que a reciclagem dele, o que faz com que isso também aumente os problemas associados às mudanças climáticas. Fora motivos que não foram apontados aqui no texto e que você também poderia considerar. Por exemplo, essa demanda por plástico, inclusive do novo coronavírus, fez com que mais plástico fosse lançado na natureza. Isso vai provocar uma série de mudanças climáticas, vai acelerar esse processo, beleza? Se você quisesse colocar também algo que estava fora do texto, você poderia colocar, até porque aqui, perceba, é um exercício bem mais aberto. Lembre-se que na escolinha do professor Elias, a finalidade não é a mesma que eu tenho nas aulas de concursos públicos. Lógico, você busca no texto, se ampara no texto, mas você pode buscar fora também para complementar a sua resposta. E 7. Podemos afirmar que o novo coronavírus acentua o aquecimento global? Justifique a sua resposta. Vamos lá. Se pensarmos numa relação de causa e consequência, não. Beleza? Não. Porque o que o coronavírus faz? Prejudica a saúde das pessoas, leva algumas a óbito. Ponto. É isso que o coronavírus faz numa relação de causa e consequência. Então ele acentua o aquecimento global? Não. Não existe nenhuma comprovação de que o coronavírus cause perda de olfato, perda do paladar, febre e aumento no aquecimento global. Então eu posso falar que o novo coronavírus acentua o aquecimento global? Não. Mas o combate ao novo coronavírus gera consequências que poderão afetar o meio ambiente no futuro. Era essa a resposta que eu esperava de você, beleza? Por quê? Para que nós aprendamos sempre a fazer associações lógicas nas relações de causa e consequência. Isso é importante para você compreender como um texto é feito e quais são os resultados que esse texto pode apresentar. Tudo bem, meus queridos? Beleza? Espero que as respostas de vocês tenham ido nesse caminho, lembrando sempre que aqui nos comentários você pode ficar à vontade para comentar, discutir, se posicionar. Isso vai ser bem importante, isso vai ser bem legal, até porque eu quero mesmo saber o que você achou do que o texto apresentou, o que você achou das respostas, você quer acrescentar alguma coisa, você quer fazer alguma correção, algum verbo que ficou em dúvida? Guarde tudo isso para o nosso próximo encontro ao vivo, que será no dia, deixe-me ver aqui, dia 27 de outubro. Fechou, meus queridos? Tudo bem? Eu espero que sim, espero que vocês tenham gostado bastante de mais um dia da escolinha do professor Elias. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, chamem mais pessoas para participar deste projeto. Um abraço!